Oi, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos ler o nosso 13º capítulo. Ele se chama Um Encontro Inesperado. Nós vamos lembrar um pouquinho do que aconteceu no nosso último capítulo. Nosso último capítulo, o Diggory foi atrás do Aslan para pedir para a mãe dele alguma coisa que curasse a ela, assim, né? E daí o Aslan falou que ia dar, mas ele tinha que cumprir uma missão para ele. Ele tinha que ir numa tal de montanha onde tinha um jardim. Lá nesse jardim tinha uma árvore especial. Ele tinha que trazer esse fruto para o Aslan. Essa era a missão dele, ele tinha que trazer esse fruto. E aconteceu uma coisa muito legal também com o nosso morango, né? Foi a aventura de Morango o nosso último capítulo. Ele se transformou num cavalo voador. E ele foi batizado com outro nome, como Pluma. E daí o Pluma agora tem que ajudar o Diggory e a Polly nessa missão. Então eles ficaram voando o maior tempão. Quando eles ficaram cansados, aí eles pousaram e foram arranjar alguma coisa para comer. Só que daí eles não tinham nada para comer. Só tinha 9 jujuba, 9 puxa-puxa no bolso do Diggory. Aí o Diggory esperto falou o seguinte: então eu vou comer 4, a Polly vai comer 4 e a gente vai plantar para ver o que acontece. Então vamos ver o que vai acontecer. Um encontro inesperado. Acorde, Diggory, acorde, Pluma, chamou a voz de Polly. O puxa-puxa virou árvore e amanhã não podia ser mais linda. O sol matinal jorrava sobre a floresta. A relva estava cinza de orvalho, cheia de gotinhas, né? As teias de aranha pareciam de prata. Bem debaixo destas estava uma arvorezinha de madeira escura, do tamanho de uma macieira. As folhas eram esbranquiçadas e pareciam artificiais. Estavam carregadinhas de frutas, que lembravam um pouquinho as tâmaras. Oba! Gritou Diggory, mas vou dar um mergulho primeiro. E saiu a toda velocidade, atravessando as moitas floridas até a beira do rio. Você já tomou banho em rio de montanha? Em rio a correr e em cachoeira sobre pedras azuis, vermelhas e amarelas? E o sol lá em cima? É quase tão bom quanto no mar. Chega a ser quase melhor. Diggory teve de vestir-se novamente sem se enxugar, mas valeu a pena. Quando ele voltou, Polly foi ao rio e tomou seu banho. Pelo menos foi o que disse ter feito. Mas nunca tendo sido uma boa nadadora, é possível? É possível. Vamos deixar isso para lá. Pluma também visitou o rio. Bebeu água, sacudiu a crina e relinchou com vontade várias vezes. Depois as crianças deram atenção à árvore de puxa-puxa. A fruta era uma delícia. Não tinha exatamente o gosto de puxa-puxa. Era mais macia, com mais caldo e o sabor lembrava um pouquinho. Pluma também fez uma boa refeição matinal. Provou um puxa-puxa e gostou, mas disse que àquela hora da manhã capim era melhor. Com alguma dificuldade, as crianças montaram e a jornada recomeçou. Foi até melhor que no dia anterior, em parte porque todos se sentiam muito bem, em parte porque o sol nascente estava às suas costas, e tudo ficou mais bonito quando o sol está atrás da gente. Foi uma cavalgada maravilhosa. As grandes montanhas brancas erguiam-se em todas as direções. Os vales eram tão verdes, os riachos que tombavam das geleiras para os rios maiores eram tão azuis, parecia que sobrevoavam joias gigantescas. Teriam preferido essa parte da aventura se prolongasse. Eles queriam que essa parte da aventura demorasse mais. Daí a pouco, entretanto, estavam farejando o vento e perguntando: que é isso? Estão sentindo esse cheiro? De onde está vindo? Pois um aroma celestial, cálido, ou seja, quentinho e dourado, como se viesse das
mais gostosas frutas e das mais belas flores do mundo chegava até eles, proveniente de algum lugar mais adiante. O perfume vem do vale do lago, afirmou Pluma. É isso, disse Diggory. Olha ali uma colina verde no finzinho do lago. E repare como a água é azul. Pode ser o lugar, então. Pluma foi descendo em círculos. Os cumes gelados elevavam-se cada vez mais altos. O ar ficou mais suave e morno, tão leve que trazia lágrimas aos olhos. Pluma agora planava com as asas estendidas, sem movimentos, os cascos prontos para a aterrissagem. A colina verde aproximava-se a grande velocidade. Pouco depois, aterrava na encosta, com certa dificuldade. As crianças pularam fora, caindo sem se machucar na relva gostosa e levantando-se ofegantes. Não faltava muito para que chegassem ao topo da colina. Começaram a escalada. Pluma equilibrava-se com o auxílio das asas, esvoaçando um pouco aqui e ali. No alto da montanha havia um muro de relva, feito de plantinhas. No centro cresciam árvores. As folhas não eram apenas verdes, mas também azuis e prateadas, quando o vento as agitava. Os viajantes alcançaram o topo e foram seguindo o muro de relva, quase completando uma volta inteira quando encontraram os portões. Portões altos de ouro, fechados e virados para o oriente. Vou mostrar aqui para vocês a figura. Olha só. Aqui tá a montanha e lá em cima, ó, tem o jardim com o muro de era. Aí eles chegaram assim e tiveram que dar a volta inteirinha, quase para achar o portão. Até aquele momento, creio que Pluma e Polly esperavam poder entrar lá dentro com Diggory, mas já não pensavam mais nisso. Não poderia haver outro lugar tão evidentemente privado como aquele. Logo se via que pertencia a outra pessoa. A menos que tivesse alguma missão muito especial, ninguém entraria ali, a não ser um tolo. Compreendendo de que os outros deveriam ficar do lado de fora, Diggory avançou sozinho para os portões. Ao se aproximar, verificou que havia algo escrito ali, com letras de prata sobre o ouro. Os dizeres eram mais ou menos assim: entre pelos portões de ouro ou não. Apanhe o meu fruto para outro ou não. Aquele que roubar ou escalar os meus muros encontrará desespero junto com o desejo do seu coração. Apanhe o meu fruto para outro, disse Diggory para si mesmo. É isso que eu vou fazer. Significa que eu mesmo não posso comer o fruto, acho. Só não sei o que significa as linhas de baixo. Entre pelos portões de ouro. Ora, quem iria escalar o muro, podendo entrar pelo portão? Mas como se abre esse portão? Colocou a mão na placa de ouro e instantaneamente o portão se abriu sem nenhum barulho. O lugar lá dentro era ainda mais privado do que parecia pelo lado de fora. Caminhou com solenidade, olhando para os olhos. Tudo estava quieto. Mesmo o ruído da fonte no centro do pomar era mínimo, uma fonte de água, né? O perfume o rodeava. Era um lugar feliz, mas muito grave. Reconheceu logo a árvore que procurava, por encontrar-se no centro do jardim, e também porque as grandes maçãs de prata projetavam uma luz própria nos lugares sombrios não atingidos pela luz do sol. Caminhou em linha reta até a árvore, apanhou uma maçã e colocou-a no bolso, não sem olhar para ela e cheirá-la antes de guardar. As frutas parecem um pisca-pisca, né? Tem luz própria. Foi um erro ele olhar e cheirar a fruta, né? Uma sede e uma fome terríveis apoderaram-se dele. Uma vontade alucinante de provar o fruto. Havia grande quantidade de maçãs. Faria mal comer uma? Afinal de contas,
O aviso no portão podia não ser precisamente uma ordem, podia ser somente um conselho, e quem liga para conselhos? E mesmo que fosse uma ordem, seria uma desobediência comer uma maçã? Já observava a primeira ordem, para o outro. Olhou através dos galhos para o alto da árvore. Acima de sua cabeça, um pássaro maravilhoso estava empoleirado. Disse empoleirado porque parecia quase adormecido. Só uma frestinha do olho estava aberta. Era maior do que uma águia, com o peito de açafrão, ou seja, o peito amarelo, e a crista escarlate, que é vermelho, e a cauda púrpura, que é roxo. Mais tarde, ao contar a história, ele costumava dizer: o pássaro estava mostrando que todo cuidado é pouco em lugares encantados. Nunca se sabe quem está observando. Creio eu, no entanto, que Digory não teria de modo algum colhido a maçã para si mesmo. Coisas como não furtar eram naquele tempo muito mais entranhadas nas cabeças dos meninos do que hoje. Mas quem pode ter certeza? Estava para voltar ao portão quando parou para dar uma olhada no entorno. Foi um choque terrível. Não estava só. Vou mostrar aqui a figura da árvore e o pássaro. Muito bonito. Então, Digory não estava só. A poucos metros dali, avistou a feiticeira. Acabara de atirar fora o miolo de um fruto que havia comido. O suco da maçã era mais forte do que se podia esperar e marcara com medonha mancha a boca da feiticeira. Entrou pulando o muro, pensou Digory, e concluiu que era verdade o que estava escrito. Quanto a encontrar, junto com o desejo do coração, o desespero, pois a feiticeira parecia mais poderosa, mais orgulhosa, mais vitoriosa, mas sua face era de uma brancura mortal, branca como sal. Digory pensou tudo isso num relâmpago. Virou nos calcanhares e saiu correndo a caminho do portão. A feiticeira seguiu. Quando ele passou, o portão fechou-se imediatamente sozinho. Foi a oportunidade de ganhar a corrida, mas não por muito tempo. Logo que chegou perto dos outros, foi gritando: depressa, Polly! Depressa, Pluma! A feiticeira já galgara o muro, ou pulara, e está bem atrás. Vamos! Fique onde está! Gritou Digory, voltando-se para encará-la. Ou vamos desaparecer. Não se aproxime mais um dedo. A feiticeira já galgara, ou seja, já chegou perto deles. E estava bem atrás deles. Aí o Digory falou: fique onde está, ou vamos desaparecer. Não se aproxime mais um dedo. Não seja bobo, disse a feiticeira. Por que está fugindo de mim? Não quero lhe fazer mal. Se não quiser ouvir-me, deixará de aprender uma coisa que fará o feliz para o resto da vida. Muito obrigado, não quero ouvir coisa nenhuma, respondeu Digory. Mas ele ouviu. Sei a missão que o trouxe aqui, continuou a feiticeira. Era eu que estava perto de vocês na noite passada, ouvindo tudo. Você colheu o fruto do jardim. Está no seu bolso e vai levá-lo, sem provar dele, para o leão, para que ele coma o fruto, para que ele use o fruto. Que simplório! Sabe que fruto é esse? É a maçã da eterna juventude. Sei por ter provado, e também já sei que jamais ficarei velha ou morrerei. Coma a maçã, rapaz, coma a maçã, e viveremos os dois eternamente, e seremos reis deste mundo, ou do seu próprio mundo, se resolver voltar para lá. Muito obrigado, disse Digory. Acho que não vou querer ficar vivo depois de que os outros, todos que eu conheço, já estiverem morrido. Prefiro viver o tempo normal, e morrer e ir para o céu. Mas, e a sua mãe, que você diz adorar? Perguntou a feiticeira. O que tem minha mãe a ver com isso? Perguntou Digory. Não está vendo, bobo? Disse a rainha.
que uma mordida nessa maçã pode curar a sua mãe? Está no seu bolso. Aqui estamos por nossa conta. O leão está muito longe. Use o seu poder mágico e volte para o seu mundo. Daqui a 1 minuto poderá estar ao lado da sua mãe, dando-lhe a maçã. 5 minutos depois, ela ganhará novas cores no rosto. Dirá para você que a dor passou. Depois dirá que se sente mais forte e adormecerá. Pense nisso. Horas de sono natural, sem dor, sem drogas. No dia seguinte, todos falarão no milagre da cura. Tudo ficará perfeito outra vez. Terá novamente um lar feliz e você poderá ser como os outros rapazes. Ah, balbuciou Diggory, colocando a mão na testa como se tivesse sido ferido. Sabia que tinha de fazer uma escolha terrível. Que fez o leão por você? Disse a feiticeira. Tem de ser escravo dele? O que ele poderá fazer quando você estiver no seu mundo? E o que irá pensar sua mãe se souber que teve mais nas mãos o poder de a salvar? E que o deu? E que o daria vida para ela? Aliás, e que daria vida ao coração partido do seu pai, se você não der o fruto para sua mãe? Vai preferir então executar missões para um animal selvagem em um mundo estranho, um mundo no qual nada tem a ver? Eu não acho que ele seja um animal selvagem, disse Diggory, com uma voz ressequida. Ele é... Bem, eu não sei. Então ele é uma coisa ainda pior, disse a feiticeira. Olhe o que já fez de você, um rapaz sem coração. É o que faz a todos os que o atendem. Que rapaz mau. Prefere deixar a mãe morrer do que... Oh, cale a boca, pediu o infeliz, com a mesma voz. Mas acha que não sinto? Mas é que eu prometi, disse Diggory. Mas não sabia que estava prometendo, disse a feiticeira. Nem mamãe, disse ele, achando as palavras com dificuldade. Iria gostar? Ela sempre fez questão de que eu cumpra as minhas promessas. Tudo isso e não furtar tudo. Tudo isso. Se ela estivesse aqui, não deixaria. Ah, mas ela nem precisa saber, disse a feiticeira, com uma doçura impossível de se imaginar em alguém com aquela face. Não é preciso dizer como obteve a maçã. Seu pai também não precisa saber. Ninguém no mundo precisa saber de nada. Você nem precisa levar a menina de volta. Foi o erro fatal da feiticeira. Diggory sabia perfeitamente que Polly poderia voltar sozinha com o seu próprio anel, mas pelo jeito a feiticeira não estava a par disso. A mesquinharia da sugestão, deixar Polly sozinha, mostrava que as palavras da feiticeira eram falsas e vazias. E mesmo no mundo de sua infelicidade, sua mente ficou clara e ele, em voz firme e alta, disse: Escute, o que é que há? Por que está agora tão preocupada com a minha mãe? Que armadilha é essa? Boa, sussurrou Polly ao ouvido. Rápido, vamos partir imediatamente. Só fiquei calada todo aquele tempo porque não era a sua mãe que estava morrendo. Porque era a sua mãe que estava morrendo, né? Ela não quis dar a opinião dela. Monte, disse Diggory, colocando-a na garupa de pluma e pulando também para cima do cavalo que abriu logo as asas. Vá, disse a feiticeira, mas lembre-se de mim, criança, quando for um velhinho moribundo. Lembre-se de que jogou fora o dom da eterna juventude. Mas eles já estavam tão alto que mal a escutavam. Também a feiticeira não perdeu mais tempo. Foi vista partindo na direção norte. Queriam chegar a Nárnia antes do anoitecer. Diggory não disse palavra nenhuma durante o voo, e os outros se sentiram meio sem jeito de falar com ele. Parecia triste e não estava muito seguro de ter feito a coisa certa. Só teve certeza quando se lembrou das lágrimas nos olhos de Aslan. Pluma voou o dia todo no mesmo ritmo e sem descansar. Seguiu o curso do rio, cruzou as montanhas, sobrevoou as colinas arborizadas e a grande queda d'água, até onde as florestas de Nárnia eram sombreadas pelo colossal penhasco. Colossal é muito grande.
Quando o céu se avermelhava ao pôr do sol, viram um lugar com muitas criaturas reunidas à beira de um rio. Não demoraram a descobrir o próprio Aslan no meio delas. Pluma planou, esticou as 4 patas, fechou as asas e aterrou a meio galope. Continuou andando, né? As crianças saltaram. Todos os animais, anões, sátiros, ninfas, abriram um caminho para que Dígore passasse. O menino caminhou diretamente para Aslan e estendeu-lhe a fruta. Aqui está a maçã que o senhor pediu. E esse é o fim do nosso capítulo 13. Você viu como é a feiticeira falando pro Dígore? Tentando ele, né? Falando que ele não precisava fazer o que o leão pedia. Ela é muito cruel, né? Então é isso, gente. Até o nosso próximo capítulo, tá? Beijo!